Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Olha, são 10h06. 10h06 na nossa capital. Bom dia para você que está ligado com a gente em algum lugar deste Brasil. E já estamos aqui nesta quinta-feira, hoje dia 30 de março. Meu Deus, o tempo não está passando, decidiu capotar mesmo, não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na rede. Bom dia, pastor Elber. Hoje ficou sol no Brasil, não teve o planeta, não? O Planeta, tá todo mundo ligado também aqui no Planeta. Aliás, hoje tem muitos países aqui, viu, doutor Egnaldo, ligado. Rapaz, entrou um mosquitinho aqui no meu estúdio e tá aqui me aí que tá meio complicado, né? Meu Deus do céu, hein? Hoje nem é sábado, nem é dia de tomar banho, mosquito perturbando aqui já, doutor Egnaldo. Meu Deus do céu. Mas por aí tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo. Aquele sol bonito, um dia maravilhoso de Brasília, aqui de Samambaia City. Rapaz, que sol, que céu, hein? Tá aqui na nossa capital. Meu Deus do céu, vontade de estar passeando de ultraleve. Chegou o outono agora, né? Rapaz, pois é. E agora a chuva ela vai só visitar a gente assim até mais ou menos na primeira quinzena de abril, né? E depois chuva só lá em setembro, setembro, né? Só setembro, e olhe lá. Pelo menos é assim que acontece, né? Essas são as previsões normais. Agora, claro que só Deus é que sabe, né? Mas e aí, tá tudo bem? E Barra Mansa tá chovendo ou não? Olha, minha filha falou que estava bem, agora eu não sei, né, porque que lá é bem diferente daqui, né? Como ela não reclamou, Sim. porque só tá muito calor, então eu creio que tá muito Sim. calor lá. Ah, então não tá. Mas o Rio de Janeiro, acho que não sei se o estado do Rio, não sei se tá chovendo assim, né? Eu sei que mais a chuva, acho que é mais norte e nordeste mesmo, que tá tendo muita água mesmo, muita chuva. Uns 2 ou 3 dias atrás que tinha questão ali na parte Costa Verde, parte de Angra, parte de mais beira-mar, né? Tava acontecendo possível chuva, ventos fortes, mas aí ela não confirmou nada lá, não, só choveu mesmo. Sim, muito bem. Aqui também tivemos a chuva já há alguns. Foi a chuva aqui, acho que foi acho que sábado, sexta-feira, já tem um tempo já, né? Tem uns 5 dias que não chove aqui em Brasília. 5 ou 6 dias. Mas muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o quê, doutor Aguinaldo? Hoje, continuando no nosso tema sobre ansiedade, deixando o clima de lado, que nós não somos especialistas nisso, né? Então vamos para a nossa parte que é a ansiedade e pensando hoje no transtorno de ansiedade de separação. Lembrando, trazendo aí uma lembrança lá da semana passada, quando começamos a falar de ansiedade, lembrando que a ansiedade é aquele sofrimento por algo que poderá vir ou não, né? A pessoa fica vivenciando isso. E quando a gente vai conversar com as pessoas no setting terapêutico, e quando a gente pergunta, você é ansioso? Aí muitos deles falam que são muito ansiosos, né? E fica naquela preocupação com algo que é possível acontecer ou não, mas fica aquele sofrimento constante, né? Até chegar a resposta definitiva de alguma coisa, ele fica ansioso. Agora vamos lembrar que a ansiedade, ela dá até um certo patamar, né? Ela é benéfica, ela é boa, é normal, é comum do ser humano. Lembrando até que o pastor falou na semana passada se existiu uma ansiedade boa, lembra a gente conversando? É aquela ansiedade que vai chegar um familiar, a gente está aguardando, bater o papo, colocar as coisas em dias, ansiedade de chegar quinta-feira para poder estar aqui conversando com o pastor Elber, com esse público maravilhoso. Então essa é uma ansiedade normal. E vem a outra que ela pode ser patológica. E hoje nós vamos falar de um tipo de ansiedade que a gente pensa, e ela fala-se muito mais voltado para crianças, né? Mas o adulto também tem, que é o transtorno de ansiedade de separação. Olha que coisa interessante, né? Sim. Doutor Aguinaldo, eu ouvi nessa semana
né, que os cientistas descobriram agora uma forma de exames de sangue que dá para você, que vai dar para você detectar, né, esses transtornos aí de ansiedade e tal, mais precisamente, né, até para poder estar agora combatendo diretamente qual tipo de transtorno, né? E então assim vai ser legal isso, hein? Porque eles falam que eles fazem um processamento lá com o sangue que vai separando lá resultados, no caso, né? E vai acusar qual tipo de ansiedade que a pessoa, ou de transtorno de ansiedade, no caso, né? Que ela vai estar sofrendo. Então, assim, boa notícia, né? Porque até então você tem que estar estudando, estar conversando, tá? Para poder diagnosticar, né? E agora não, agora vai ter já está acontecendo um exame de sangue que a pessoa vai estar fazendo e vai poder identificar. Boa notícia, né? Sim, a ciência sempre está trabalhando para poder melhorar, né? Porque a gente vai observar o seguinte: existem transtornos que a pessoa vai usar um certo tipo de fármaco, de um medicamento, né? Para poder estar se cuidando. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhando, principalmente no setting terapêutico, é justamente isso. E os próprios psiquiatras, eles vão trabalhando isso, porque você vai tem o ansiolítico, tem o antipsicótico, todas as medicações para auxiliar a pessoa a diminuir aquele sofrimento. Mas não só o medicamento, né? Aí é importante que a pessoa... Muitos acabam, pastor Elber, ficando só no medicamento, né? Por isso que eu estou falando, não só no medicamento. Muitos psiquiatras, eles vão chegar e falar, olha, é bom que você fale sobre isso. Ele vai trabalhar o seu humor, vai cuidar da sua saúde, porém, é importante. E nós temos aqui assim, uma fugiu agora. Diversidade. Isso, diversidade de pessoas. Nós somos seres humanos, né? E o ser humano, ele né, aquela questão, né? Não é um dipirona que serve para mim que pode servir para o outro pode ter alergia. Pois é. E aí a ciência, ela continua trabalhando para chegar na melhor forma, né? Então, assim, se consegue identificar, vai ajudar para cada pessoa aquela melhor medicação. E uma das coisas que a gente vai trabalhando também, eu até falei há uns programas atrás, o problema da automedicação, né? A pessoa fala, mas eu estou ansioso, então você toma esse medicamento aqui. Não, ele é meu. Eu que fui avaliado, foi feito todo qual é o meu transtorno, então eu tomo esse. Agora, naquele momento emergencial, se você tomou, deu certo, mas vai ao médico e procura saber. Porque geralmente quando a gente passa por uma crise, um transtorno, aí quem está do lado sempre tem um remedinho para poder ajudar, né? Mas o ideal é que procure depois também conversar sobre isso, trabalhar sobre isso. Aí o setting terapêutico está aí para poder ajudar, pastor. Muito bem. Sempre tem aquele irmão ou aquela irmã que tem uma farmacinha dentro da bolsa, né? E aí, os seus problemas se acabaram-se. Tome aqui. Dessa forma. Ai, ai. Mas, doutor Aguinaldo, então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse transtorno de ansiedade. O senhor falou dos filhos, especificamente dos filhos. Fala-se muito de crianças, né? Uhum. Mas a realidade é que adulto tem também. Só vai aparecer, muitas vezes ele vai aparecer de uma forma diferente, vai falar de uma forma diferente. Mas se você for investigar, é aquele transtorno que talvez não tenha sido tratado desde a infância, né? E aí, por isso que eu estou falando, porque a origem desse transtorno, como o pastor sempre pergunta, e já vou gravando um pouquinho, né? Ela é complexo poder achar a resposta, né? Então, em algumas informações que a gente tem de pesquisas, demonstram que pode ser tanto biológico, né? Tem fatores biológicos, que são aqueles genéticos, psicológicos e neurológicos, ali vem de família. Fatores ambientais afetam também, que é o relacionamento da família ali, né? Com aquelas experiências que foram acontecendo e a criança ali começou a vivenciar, então acaba exercendo esse papel na vida da criança. Então, pode vir de infância. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que ela reconhece que, por exemplo, no caso ela estava falando de depressão, e na família toda, desde a infância, ele já vivenciou
esses momentos de angústia. O de separação também. E é muito interessante que quando a gente vai pesquisando, pastor, a gente vai lembrando daquelas circunstâncias, aquela brincadeira que normalmente a gente faz com a criança no seu desenvolvimento. A gente esconde aí para saber, e tem aquela criança que ela se desespera quando aquela pessoa que é figura que ela gosta, um parente ali, desaparece, então ela fica com medo. E não é que essa brincadeira vai gerar o transtorno, mas você pode ir trabalhando isso e com o tempo, com a idade, a criança vai no desenvolvimento dela, ela vai aprendendo a lidar com esses momentos e ela precisa aprender a lidar. Só precisa também estar cuidando desses momentos, né? Muito bem. Lembrando a você que está ligado aqui na rede, principalmente você que está chegando agora, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o Dr. Eginaldo Pinheiro. O Dr. Eginaldo é o nosso psicólogo, quer dizer, é um psicólogo, né? Que ele é nosso aqui não, porque senão ele está tomando posse aqui do irmão e ele, e ele é um parceiro nosso, na verdade, né? E então ele está aqui conosco toda quinta-feira, sempre tratando sobre assuntos de cunho emocional, enfim, né? Está conversando com a gente toda quinta-feira, dando aqui dicas e respondendo também a alguns ouvintes. E se você quiser participar, né, desse bate-papo de hoje, né? Se você de repente às vezes conhece alguém, teve uma experiência ou passou, né, por alguma coisa nesse sentido e quiser compartilhar conosco ou tirar alguma dúvida, então você vai através do nosso WhatsApp 11 93003 0316. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua pergunta, o teu comentário. E claro, a gente não vai estar divulgando o nome, enfim, vai apenas responder a tua pergunta, apenas trazer aqui o teu comentário, ok? Muito bem. E doutor Eginaldo, e isso então é comum, esse tipo de transtorno também é comum, assim, dentro do setting terapêutico, vocês acabarem conhecendo pacientes, né, pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, né, e tal, e como o senhor muito bem falou, aí é uma coisa que às vezes foi enterrada lá atrás, mas que tá ali, de vez em quando o cara dá uma lembrada, de vez em quando ele fica ali meio que abalado, meio que abatido, e como é que ele descobre que tem esse tipo de transtorno, doutor Eginaldo? Pastor Elber, talvez até o pastor mesmo já tenha percebido isso, mas aí a gente usa aquele nome diferente, né? Aquela mãe ou aquele pai que é muito apegado com o filho, não consegue. E talvez ele possa estar vivenciando isso quando sabe que o filho vai sair. Já pensou o chamado puxadinho? Não vai embora não, mora aqui, casa aqui, fica aqui, né? Cria os filhos aqui e não consegue deixar ir. Aí a pessoa fala, não, ele é uma pessoa assim que ama muito a família, mas ela não consegue deixar ir. Ou seja, se pensar bem, ela vive um pouco desse transtorno. O que é o transtorno de ansiedade de separação? A característica principal dele é que a pessoa tem um medo, né, ou a ansiedade excessiva passa, né, do normal quando se envolve separação. Separação o quê? De casa, das figuras de apego. Então, normalmente, essa ansiedade ela tem na criança, quando ela vai no seu desenvolvimento, ela vai perdendo isso a cada momento, né? E tem as questões culturais também. Então tem locais que você vai estranhar, por exemplo, que a pessoa já treina o seu filho para chegar o momento ele vai embora, né? Para tocar a sua vida. Outros não, querem que fique ali coladinho o tempo todo. Então, para chegar a ter um transtorno, precisa ter, como sempre falamos, aquele sofrimento. Então, é uma ansiedade excessiva, ela sai do comum e a pessoa só em pensar nisso, ela começa a ter alguns sintomas, manifestar alguns sintomas. E aí o que a gente vai observando é que, conforme o DSM-5, a CID-10, tem algumas características que aparecem como critérios, como já falamos dos critérios, e quando passa de 3 critérios daquele ali,
você pode dizer que a pessoa está vivendo um transtorno de ansiedade da separação, né? Então é importante estar atento em relação a isso. E a gente vê isso acontecer até em adulto também, tá? Embora o foco maior se observe crianças, mas adulto acontece como eu acabei de falar aqui. Tem casos que a gente vai trabalhando, por exemplo, questão do estresse, de um luto. E aí, quando eu falo luto, quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, não só o luto daquele de separação por morte, por perda, mas quando você tem uma pessoa ali que tem a mãe que é muito apegada ao filho homem, né? Aquele é o único ali da casa. Quando ele está pensando em casar, geralmente começa aquela questão, né? Que o pessoal brinca muito. Nunca ele acha uma pessoa que conquiste o coração da mãe, né? Porque ela está vivendo aquela ansiedade que vai perder o filho. Olha só aí. Então é algo que às vezes a gente não percebe, mas está acontecendo na vida adulta. Ela está tão apegada que ela pode chegar até a adoecer. O sofrimento é tão grande que a pessoa pode adoecer. É a questão de saída de casa, vai estar em um outro local, não consegue. Então essas ansiedades vão acontecendo, tá bom? Muito bem. E doutor Ignaldo, assim, o senhor falou que as pessoas começam a apresentar sintomas. Sim. Que tipo de sintomas, no caso, assim, que seria mais comum? O que a gente observa é que a pessoa o organismo começa a apresentar ali, né? Ela começa um choro sem saber porquê, começa aquelas angústias por causa do medo que está lá e começa a ter medo de ficar sozinho o tempo todo, começa sentimento, aquela sensação de abandono porque o outro está indo embora, ou a própria pessoa não consegue ir porque ela se sente prejudicada com medo de deixar aquilo que tem. Então, assim, quando a gente vai falar das sensações, quando a gente começa a pessoa a dizer o que ela está sentindo, a gente começa a avaliar alguns critérios. Por exemplo, aquela pessoa que tem esse transtorno de ansiedade de separação, um dos sintomas, ela vai ter que satisfazer 3 sintomas, né? E aí ela está vivendo, por exemplo, um sofrimento excessivo e recorrente, né? Quando está tendo a previsão do afastamento da sua casa, afastamento das figuras importantes da sua vida, né? Começam a preocupar com o bem-estar, por exemplo, a morte da pessoa, ela vai morrer, vai ficar longe. Não, ela está só indo viajar, né? Já vimos casos, por exemplo, que a pessoa fica tão angustiada que chega a passar mal, dá até febre. O corpo começa a responder, porque vai ter uma viagem, o familiar vai sair, né? Os eventos indesejados ficam ali presentes, ali, você pode ser sequestrado. Então, são coisas que vão causando aquele pânico, aquele medo, né, de estar distante. Então, são sintomas que o corpo vai reagindo, né? Eu já presenciei casos, por exemplo, da questão da separação, que a pessoa fez todo o exame diagnóstico, estava no hospital, fez todo o exame diagnóstico, né, e a pessoa não andava, parou de andar, não conseguia andar, até que a clínica médica que atendeu foi muito expert, né, conversando com essa pessoa, e quando conversou ela soube que tinha uma figura muito querida que tinha mudado, e ela pediu para que fosse lá visitá-lo. Foi visitar, no outro dia a pessoa saiu do hospital. Então olha só, ela deixou de andar. No exame fisiológico, na parte fisiológica, tudo normal, mas ela não andava. Mas foi o quê? A saudade, aquela questão toda que se sentiu abandonada. Então, são questões que a gente vai observando esse sofrimento acontecendo na vida da pessoa. Muito bem. E assim, doutor Ignaldo, pelo que o senhor falou aí, os transtornos de ansiedade, normalmente, eles têm praticamente os mesmos sintomas, né? Aí agora para você descobrir, aí de fato tem que mesmo partir para tal da investigação. E aí a pessoa que está passando pelo aquilo, ela fica mais ansiosa ainda porque ela não sabe por que ela está sofrendo, né? Ou às vezes até sabe, alguns até sabem, né? Outros talvez não. Talvez não, né? Outros às vezes não sabem mesmo. E eu acho que é uma das dificuldades, né, e tal, e aí causa outra ansiedade, né, porque agora ela quer chegar ao final do negócio e não chega porque ela não sabe o que tem, né? Isso eu acredito que é comum também. Isso é uma coisa interessante, é o que o pastor está falando,
Porque muitas vezes a pessoa não sabe, a maioria das vezes, porque quando ela sabe que ela tem essa questão de medo da separação e que causa esse transtorno, ela vai trabalhando, né? Por exemplo, a pessoa, a gente vai passar, porque quando a gente fala de transtornos, às vezes a pessoa ela tem umas similares. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma descrição, se me falar, por exemplo, o transtorno do pânico ele incapacita a pessoa porque a pessoa não consegue sair, porque ele tem medo de se expor, medo do que vai acontecer. Já o pânico com a pessoa que tem a ansiedade de separação, a única diferença que ele tem, ele não é igual ao do transtorno do pânico. Ele tem medo só de estar distante da pessoa, causa aquele medo de estar distante da pessoa querida. Então, quando a pessoa está perto ali, ele não tem o pânico, não tem o transtorno do pânico, ele não tem esse medo. Então, ela vai aparecer. A pessoa, por exemplo, a gente vai passar por esse transtorno, por exemplo, a agorafobia, né? A pessoa está com medo de alguma coisa que está ali presente, né? Mas se na questão da separação, não. Aquela pessoa que está ali, que é a figura de amor, de cuidado dela ali, ela não sente medo, né? Então, é aquela história, tô aqui do seu lado. Então, a verdade é esse medo da separação. E aí, uma das formas de se trabalhar uma vez identificado isso, pastor, é conseguir lidar com essas questões e aprender que, assim, a pessoa precisa um dia tomar decisões na vida. Por exemplo, minha mãe falava muito assim, quem casa quer casa, ou seja, vai chegar, vai separar, vai ter um momento de você ir para sua casa, viver a sua vida, talvez vai mudar para um outro estado. E aquelas pessoas que não conseguem sair, uma forma que se falava antes, né, no jargão popular, não saía da barra da saia da mãe, não conseguia sair dali. Então, aquele medo e aquela ansiedade excessiva, aquele sofrimento só em saber que tem que sair para outra casa, que vai começar uma nova história. Então, ela precisa começar a lidar com esses momentos. A gente observa também a ansiedade por separação, por exemplo, onde eu morei, vim lá do interior do Rio, uma das grande empresa de metalurgia lá, né? Ela, no período da aposentadoria, porque assim, hoje nós temos as empreiteiras, os trabalhos que não são aquele tempo que a pessoa entrava e ficava 25 anos ali trabalhando na sua empresa, né? E o que acontece lá? Não sei se ainda acontece, mas acontecia antes. Tinha a parte da psicologia para preparar a pessoa para ter aposentadoria, porque ele agora vai mudar a história dele e ele vai sair daquele convívio de onde ele está. Então ele precisa agora desapegar, ele precisa agora ter uma separação, porque foi 25 anos, 30 anos ali com aquela equipe, com aquelas pessoas, que uma mudança ou outra, mas agora na hora de deixar isso para ele vai ser um sofrimento. E muitas pessoas tinham, na minha época, né, que a gente trabalhava, que eles falavam assim, a pessoa aposenta, não passa muito tempo, ela vem a falecer. E era porque tinha acontecido de pessoas que perderam o sentido da vida quando tiveram que deixar a empresa por conta, olha só, vitória, ele conseguiu aposentar, conseguiu trabalhar o tempo dele todo, estava saindo bem. Mas o fato de estar aproximando, ele queria tanta aposentadoria e quando chegou, ele não conseguia dar conta. Então são essas questões que vai sendo observado na pessoa que tem esse transtorno de ansiedade de separação, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo. E esses tipos de separação, então, normalmente vocês vão perceber que isso são em todas as situações de separação mesmo. Por exemplo, como a gente está aqui tratando, né, de a separação de pais, né, separação dos filhos que vão casar e os pais ficam ali, né, sofrendo também e tal. Mas tem a questão isso aí também está incluso ou incluiria uma das causas, a separação, por exemplo, a pessoa que partiu, né, para a eternidade, ou a pessoa que foi embora mesmo, né, cônjuge, né, que separou ali e tal. Isso também está incluso ou isso é uma outra coisa? Não, entra também, a gente passa por isso sim, pastor, porque olha só,
imagina uma pessoa, e nós estamos vivenciando isso, uma das coisas que já foi dito lá quando estava no meado de 2022, e já os próprios pesquisadores, e hoje está se voltando muito para trabalhar isso daí, porque a pessoa que viveu a perda pelo luto, por exemplo, né? Algumas pessoas, nós vivenciamos isso, foi muito forte na população, porque nós víamos pessoas partindo e os familiares não podendo velar os seus entes queridos. E aí o que acontece? Muitas pessoas hoje vivenciam isso, o medo de perder um ente querido, né? De só em pensar, por exemplo, que vai viajar e vai mudar, tem pessoas que hoje não conseguem se afastar, ou seja, deixar ir, né? E ele começa a sofrer só pelo fato de saber que tem que fazer um exame, que surgiu alguma coisa, que vai mudar de casa, mudar para um outro endereço. Então tem muitas pessoas que hoje também têm sofrido. Ele passa por esse viés também, tá? Não só porque quando fala de luto, né, fala aquela questão que você não vai mais ver a pessoa, então ela não quer perder. E a realidade, nós não fomos feitos para ficar perdendo, né? A realidade é essa daí. Então a pessoa, ela sofre, tem esse sofrimento. E aí nós vamos trabalhar no setting terapêutico, e isso depende muito da demanda que a pessoa traz. E quando ela demonstra, né, esse medo que ela está vivenciando, medo às vezes é o medo de como vai lidar com a viagem, que é longa, e ela não sabe se o tempo que vai voltar se os familiares vão estar ali. Ela começa a pensar nessas coisas, fica pensando aquelas catástrofes, né? O que vai acontecer, e aí como é que eu faço? Então é muito complicado a gente estar observando justamente isso aí. Um dos critérios, por exemplo, que mostra pra gente lá, e falando de crianças, por exemplo, ela quando tem o transtorno, frequentemente elas têm dificuldade na hora de dormir. Já viu aquela criança que ela não consegue dormir sem que o papai, a mamãe ou o irmão esteja ali perto, alguém esteja perto, aquela figura, né, de cuidado, que ela tá ali, sempre tem que estar perto, então tem que deixar a luz acesa. Então assim, tem a parte que é natural, é normal, a gente vê isso, mas vai passando o tempo e aquela criança vai crescendo e ela não consegue dormir sozinha, por exemplo, não tirou a cama de lá do quarto dos pais, então pode começar a trabalhar isso daí, porque ela vai ter que chegar um momento, vai ter que deixar ali, vai ter que se afastar, mas ela não consegue dormir. Então, às vezes ela fica relutante para isso. E tem os pais também, né? Não vou dizer, a gente está falando de criança. A criança deixaria ela normalmente ir para um acampamento lá da sua igreja e passar, vai estar cheio de crianças lá, vai estar bem, tem os cuidadores, mas ela não consegue. Tem aquela criança que vai, por exemplo, dormir na casa do tio. Fala tanto, vamos lá dormir lá na casa do tio, da avó. Aí quando dá lá certa hora, tem que levar para casa porque ela começa a gritar, começa a chorar e não consegue dormir longe dos pais. É natural até um certo ponto? Quando não tratado, pode chegar nos adultos. Por exemplo, já viu adultos que ficam desconfortáveis em viajar sozinhos? Né? Dormir no hotel, por exemplo, né? Pesadelos repetitivos, né? Quando começa a ter ansiedade, começa a achar que assim, a família vai se acabar, eu vou perder a minha família, pode ter um fogo, pode ter um assassinato aqui, o que vai acontecer? E se o avião cai? Né? Então tudo isso daí, pastor Elber, vão surgindo como critérios, como angústias, sofrimentos na questão da separação. Muito bem, são 10 horas e 34 minutos, 10h34 na nossa capital, e é isso, estamos aí, né, diretamente com o doutor Eguinaldo Pinheiro, que hoje está aqui no Distrito Federal, né, e estamos falando, né, sobre o transtorno de ansiedade que pode causar a separação. Tem aqui já alguns recados, doutor Eguinaldo. A pessoa está dizendo assim: bom dia, que Deus abençoe você, excelente programa e muito esclarecedor sobre os transtornos. Deixa eu ver o que mais aqui.
Bom, eu estou aguardando os recados, né, os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha aqui para saber quem é que está mandando recado e se já tem aqui alguma pergunta. Por enquanto aqui o pessoal está dizendo que está gostando da programação, né? E estou aqui aguardando as perguntas. Bom, e eu preferia que, inclusive, as perguntas fossem ou mandadas, né, por escrito, né, doutor Aguinaldo? Acho que ficaria melhor, porque às vezes a pessoa faz aqui uma pergunta, eu estou vendo aqui que tem alguns áudios de mais de 2 minutos, pode ser no tocante ao programa, mas às vezes a pessoa acaba se identificando e tal, né, e não é isso que a gente quer. Porque às vezes a tua pergunta é tranquila, de repente, né? Para você é tranquilo, mas na hora que o doutor Aguinaldo for responder, pode ser que te constranja com a resposta, né? Então a gente não queria identificar ninguém. Então manda por escrito que a gente não identifica ninguém, tá? É Pastor bem melhor. Como eu estou aqui na sede da rádio, né? O Luiz, como o senhor diz aí, né? Sim. O Luiz vai ouvir aqui, depois vai nos dar um retorno para poder auxiliar. Mas quem puder mandar por escrito vai ser muito bom para a gente estar trabalhando nisso daí, tá bom? Isso. Muito bem. Bom, são 10h36. E, doutor Aguinaldo, qual é a consequência, vamos dizer assim, de um transtorno desse, né? Essa pessoa ela vai empurrando aí né? Do jeito que pode e tal, não procura um tratamento, ou então acha que, sei lá, que a vida é assim mesmo, né? Os céus o azar, eu nasci para sofrer mesmo e tal. Qual é a sequência, a consequência, né, que isso pode trazer? As consequências, a perturbação que vai continuar e muitas vezes não vai se saber o que está acontecendo, precisa trabalhar. Mas a gente vê pelos sintomas, quando o pastor falou de sintomas, um dos critérios, por exemplo, lá no 8º critério do DSM-5, são os sintomas físicos, por exemplo. As dores de cabeça, que é as cefaleias, né? Dores abdominais, náuseas, vômito, a pessoa começa a ter aquele mal-estar, né? São comuns em crianças. E aí quando está previsto aquela separação das figuras importantes de apego, né? É uma das coisas que a gente precisa estar bem atento em relação a isso. E tem aquele tempo, prazo que acontece, né, que é entre crianças e adolescentes com menos de 18 anos, aquelas 4 semanas mais ou menos. E geralmente dura 6 meses ou mais em adultos, ele vai sofrendo, olha só, 6 meses ou mais em adultos quando tem ansiedade de separação, e aí a gente precisa estar bem atento. E trabalhando isso a gente pode resolver muitas coisas, mas quando o pastor fala assim, quais as consequências, não vou afirmar que seja isso, tá? Vou dar um exemplo aqui para nós. A gente vive um tempo ali que as pessoas, principalmente muito jovens, que vivem uma separação, principalmente adultos, e vemos recorrentemente na mídia, que não consegue lidar com isso e acontece os feminicídios. A pessoa acaba com a vida da outra e com a sua própria vida, né? E ali, como ele não conseguiu lidar com isso, né? E olha só, ele vive aquele momento, vive aquela angústia e acaba dentro desse transtorno querendo aliviar o sofrimento dele e parte para uma agressividade para ou tirar a própria vida ou tirar a vida de outrem, né? Então, são consequências sérias. E hoje a mídia, como mostra muito mais, né? Hoje com a questão da mídia a gente tem visto isso aí acontecendo muito e é muito estranho e é muito difícil. Então assim, a gente não tem como, a gente não vai pré-julgando, mas que precisa a pessoa, quando começa a perceber isso, perceber alguns sintomas, algumas circunstâncias, ele precisa trabalhar isso. Como que é viver sem a figura de apego, né? E aquela pessoa começa a perseguir o outro, porque não consegue viver sem o outro, né? E aí aquele outro é como se fosse um troféu, né? Que não é meu, aquela criança que não soube desapegar do brinquedo. Olha só. E ela começa a sofrer. Já viu isso em criança, pastor? Quando vai assim, chegou o final de ano, vamos pegar os brinquedinhos, vamos doar para poder chegar outros novos. E ela começa a sofrer, ela chora. Aí você fala com ela, vai lá, você vai separar. Ela começa a separar de 20, sai um pedacinho de um, e com muito sofrimento. Então ela não consegue desapegar.
A gente pensa em coisa simples, mas o quanto isso vai afetando no dia a dia, na vida da pessoa que não sabe lidar com essas circunstâncias. Começa às vezes com aquele vômito, com aquele choro, com aquela angústia, com aquele sofrimento, e depois pode desencadear com outros, entrando com outros transtornos que pode estar somatizado ali. Então são assim, falando por alto, estamos lembrando aqui aos nossos ouvintes e agradecemos a cada um de vocês que estão conosco aí participando, mas lembrando que são apenas dicas que a gente está dando aqui para que você busque um profissional. Você percebeu, você se enquadrou e percebeu isso aí? Olha, eu vou para viajar, eu tenho muita dificuldade, eu não deixo a minha casa, não consigo de jeito nenhum, eu quero voltar. E aí tem muita diferença, por exemplo, para aquela criança que é opositora, desafiadora, que falta na escola, mas ela não volta para casa, ela falta da escola para poder ir brincar e ir para outros cantos. Agora a outra que não quer ir para a escola e falta porque quer ficar em casa, ela não consegue. Qual é o medo dela sair de casa? Por que ela não quer sair dali? Porque vai perder os seus familiares, ela fica pensando e vivendo isso. E se eu for acontecer isso daí? Né? Então a gente vivencia essas dores. Quando eu falei do adulto e falei da questão do luto, né? Dessa questão da pandemia, muitas pessoas ficaram e vivenciam ainda hoje essa questão, porque assim, saiu um dia e quando ela não teve oportunidade de voltar, e quando voltou já não estava aquela figura de apego, já tinha perdido. Então olha só essa dor como é que está ali carregada, e agora ela não quer largar ninguém mais de perto dela, não quer sair de perto de ninguém também. Então já está vivendo um transtorno, um sofrimento excessivo, e ela precisa então colocar isso para fora, conversar sobre isso, trabalhar essa circunstância a cada dia. Muito bem. Doutor Aguinaldo, começou a chegar aqui algumas perguntinhas e a primeira dela é a seguinte. Doutor, meus pais se separaram e eu tinha alguns meses. Fui cuidada por outra pessoa. Devido ao acontecido na minha vida, eu posso passar algum sentimento negativo para os meus filhos? A pessoa está dizendo assim, doutor, os meus pais se separaram e eu tinha alguns meses, ou seja, era recém-nascida, né? Fui cuidada por outra pessoa. Devido ao acontecido na minha vida, posso passar, ou seja, devido a esse problema, né? Ela pode passar algum sentimento negativo para os filhos dela? Ok. Devido a esse problema, não. Deixa eu corrigir aqui. Devido a essa situação, né? Porque não foi um problema. Acredito que foi até mesmo, ao meu ver, uma solução, né? Ela foi criada por uma outra pessoa, né? Não foi abandonada. A pessoa, se tivesse sido abandonada, então não foi um problema. Então deixa eu só consertar aqui a minha fala. Em toda circunstância, pastor, vamos observar, e aí é o que a gente vai trabalhando no set terapêutico. Por exemplo, ela era recém-nascida quando foi cuidada por uma outra família porque os pais dela se separaram, correto? E aí? Sim. E aí a questão é, quando ela toma consciência dessas circunstâncias, eu não sei como que foi, tá? Só ela que sabe, é uma realidade. Como foi vivenciar isso? Porque assim, o que pode acontecer? Não é que ela vá passar uma questão negativa para os filhos, mas pode justamente colocar da seguinte forma, e aí essa é a questão dela, o emocional. Como é que tem vivenciado a partir daí? Eu não vou fazer o que meus pais fizeram comigo. Ok, se você traz essa palavra, esse posicionamento, essa forma de dialogar, a pergunta que eu faria era, e aí, o que você acha, qual o sentimento que você tem em relação aos seus pais? Né? Porque a solução, como o pastor falou, só houve uma solução. Os pais passaram e ela foi cuidada por algum. Então essa separação, ela não tem o sentimento do apego porque ela é recém-nascida, mas ela tem a informação agora. Como que essa informação veio no seu coração? E como ela está passando isso agora para os filhos, vivenciando os filhos, porque ela pode até conversar com os filhos que aconteceu isso com ela, mas muitas vezes a pessoa carrega uma dor ali, ela começa a nutrir uma dor que para outros parece que não precisaria, mas a realidade há uma dor ali, e ela vai falar, olha, eu estou te criando, não quero que você faça isso, porque aconteceu, a dor está ali, então ela está trazendo a dor dela. Então a realidade é, como que ela está vivenciando isso? Não, eu não vou fazer o que meus pais fizeram comigo.
E aí segura e depois não consegue desapegar. Então a realidade é como que você vivencia, né? Porque a partir daí os seus filhos vão poder vivenciar a forma deles, como que, estou ensinando, eles vão crescer e vão cuidar da vida deles, mas vão buscar cuidar da família, vão valorizar a família. Então é uma forma. Porque quando a gente conversa com a família, com a criança que já é um adolescente ou um junior, uma criança que está vivenciando, conhece os pais, está bem apegado com os pais e vive essa ruptura, essa separação, então é onde que precisa ser cuidado, porque todo filho quer ver os dois juntos. Hoje parece, né, muito mais comum do que antes, porém o que a gente observa é, de qualquer forma, existe uma dor ali daquele que vai viver a separação ou daquele que tomou a informação, é igual a questão da pessoa que fica sabendo que ela foi adotada. Você é o meu filho adotivo. E aí ela se revolta, adolescente, a gente vai vendo tudo isso. Então a questão da preocupação é como você está vivenciando isso, como você vivencia essa informação no seu coração e como você consegue lidar com ela diante dos seus filhos. Ok? Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Ignaldo, essa bem interessante. Quero inclusive agradecer aí aos nossos ouvintes, né, que participam, que compartilham conosco aí essas situações. A pessoa está dizendo assim: adotei um menino de 10 anos, filho de pais usuários de drogas e separados. Ele chegou bastante abalado. Levamos num psicólogo, mas não gostamos. O psicólogo não era cristão e começou a fazer questionamentos do tipo se ele era obrigado a ir à igreja e tal. Desistimos desse tratamento. Hoje ele tem 15 anos, está bem melhor, mas ainda sofre com a situação dos seus pais biológicos, embora seja muito amado e cuidado. Ela falou que ela tem 2 filhas biológicas, né? E ela falou que ele se dá bem com uma, mas com a outra menos. Vivem de birra, né? É porque eles se amam mais do que a outra, entendeu? A primeira. E ela falou assim. Acontece. Aí ela falou assim, então. Aí ela falou assim: o que o doutor nos orienta? Ok. A realidade é como tem vivenciado esse cuidado com esse menino. Ele conhece os pais biológicos dele, ele sabe essa escolha que tem, a melhor opção que ele teve para ele, a chance que ele teve de poder vivenciar uma família, é a família que ele está vivendo adotada. Ok. Mas é importante que ele também veja que quem eram os pais biológicos, ou quem são, né? Se ainda estão vivos. Não necessariamente ele precisa ter o contato, a não ser que ele queira, mas a importância é que ele possa ver a oportunidade que ele está tendo. Então muitas vezes essas informações elas precisam ser bem cuidadas, porque é o amor que ele está recebendo e a oportunidade que ele tem. Tem as questões características que a gente sempre fala para a pessoa estar buscando os exames e tudo, porque se fosse quando foi recém-nascido, quais as consequências no seu organismo, tudo isso vão sendo afetado. Mas a questão social, ela é fundamental na vida da pessoa. Então, hoje, ele tem a família, ele tem as 2 irmãs, ele vai ter, claro, apreço por uma ou não, e isso acontece normalmente por causa da questão, a própria característica da personalidade da pessoa, né? Da sua personalidade, mas pode ser trabalhado isso, e a orientação é continuar amando, continuar dando a oportunidade, mostrando, mas também dando responsabilidade. 15 anos já é hora de ter responsabilidade também, né? Saber o que precisa e o que ele pode, o que deve escolher, que seja o melhor. Você falou que em alguns países, né, em alguns países existem lá a cultura de jovens serem treinados para saírem de casa, né? Sim. A gente sabe que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Aos 16 anos o menino já vai morar sozinho, né? Ele vai para uma faculdade, normalmente ele vai morar nessa faculdade e tal, e depois de lá
né, pega o beco mesmo. Então, Já e vai. pra gente aqui no Brasil é um pouco chocante isso, né? Mas 15 anos, na nossa época, né, doutor Aguinaldo? 15 anos a gente já pagava os nossos boletos, né? Com certeza, pelo menos 90% dele você tinha que pagar. E, e é Exatamente. interessante o pastor trazendo essa explicação, né? Esse exemplo. E aí a gente vai observando uma das coisas que a gente vai trabalhando, que é bom. Um dos trabalhos que eu fiz usando, né, no estágio na faculdade, indo no ensino médio, por exemplo, para conversar com jovens sobre perspectiva de vida. E assim, existe muito sonho na juventude. Aí a pergunta aí entra no que o pastor acabou falou, quem que vai pagar o boleto? Como é que vai ser? Isso daí, porque hoje você tem uma condição, as pessoas fazem o Enem, vão se preparando e vão fazer uma faculdade, muitas vezes distante de casa. E aí vem aquela questão, você está preparado para... Como que você está se preparando para poder viver numa república? Né? E isso daí entra a ansiedade de separação, tanto dos pais quanto do filho que está ali saindo. Porque se ele não consegue lidar bem na sociedade que está menor ali que a sua casa, dentro ali, como que ele vivencia, como é que ele vai ficar numa república que vai chegar pessoas diferentes, de contextos diferentes, e vão estar juntos ali, compartilhando do mesmo espaço em alguns momentos por causa do estudo. Primeiro detalhe. Então, geralmente, quando a gente está conversando com jovens que estão se preparando para as suas universidades, vão sair, vão procurar os locais que lhe dão condições, geralmente para uma universidade pública, fora da sua casa, os que vão sair do país, por exemplo. Você sair de casa para um outro estado já é uma mudança grande. Agora, imagine aquela pessoa que sai e larga tudo para ir para um outro país. Então, é necessário ser trabalhado a pessoa que vai sair, como que ela vai lidar e vai trabalhar isso lá, porque ela vai ter separação não do vínculo familiar, mas daquelas condições que ela tinha na família. E agora ela vai ter, se lá na casa, por exemplo, a mãe colocava a roupa toda, ou tinha uma secretária para colocar toda a roupa lá para lavar na máquina e estender. Será que essa pessoa sabe aonde vai ter uma máquina de lavar? Ela vai saber lavar as roupas dela? Qual vai ser a circunstância? O que ela vai fazer? E quando ela chega nesse local, pronto. Muitas pessoas não resistem e surtam. Muitas pessoas não conseguem e precisam voltar. E aí fica aquela culpa que não deu conta de fazer algo e ela não percebeu que ela entrou num transtorno, num sofrimento de ansiedade por separação. Olha só. Muito bem. Doutor Ignaldo, chegou mais perguntas aqui, viu? Tá chegando agora uma atrás da outra aqui. Ainda temos. Ok. Deixa eu ver aqui. A pessoa está dizendo aqui o seguinte: eu estou passando por isso, com a perca do meu esposo em dezembro. Desregulou toda a minha vida. Tive que mudar de casa porque ele faleceu em casa. Não consegui ficar mais nesse imóvel. E ela falou mais aqui, ó. Estou fazendo tratamento com psiquiatra. Ontem mesmo passou aí no hospital o dia todo com arritmia cardíaca. As batidas do coração vinha para 21, depois em seguida ia para 160. É o que está dizendo a nossa querida aqui. Obrigado pela sua participação, né? E é muito bom você estar falando sobre isso. E aí fica outra dica, né? Procure também um psicólogo, procure para conversar, procure... quando a gente sempre fala para procurar um especialista, mas existem também as terapias de grupo, por exemplo, há psicólogos que trabalham com grupos de interesses e assim a pessoa pode começar a verbalizar e falar sobre isso. O que você está fazendo agora está falando do que vivenciou. Sim, a psiquiatria ela é importante porque ela vai te ajudar na regulação, mas e o vivenciar agora, o falar sobre isso? É interessante, pastor Elber, que a gente vivencia assim, a despedida, o luto por separação é algo que nós sabemos que vai acontecer, ninguém espera, né? Ninguém quer. Falar sobre isso, vivenciar isso é terrível.
Só que realmente nós saímos de um extremo para o outro completo. Eu sou ainda do tipo, ou dizer, da época, em que você, quando criança vivenciei muito isso, você velar em casa. Não sei se o pastor Elber já passou por isso, né? E ali era o que Na aconteceu. minha, na minha cidade, desculpa, doutor Aguinaldo, na minha cidade, até hoje ainda tem isso aí, né? Hoje já tem, assim, na minha, por exemplo, aqui em Brasília, a pessoa vela o corpo no próprio cemitério, né? Ou então numa igreja, né, e tal, mas é muito comum no cemitério. Lá são várias capelas e tal, e o corpo chega lá por tal hora, fica ali umas 2, 3 horas, depois vai para o sepultamento, né? Na minha cidade, lá em Castanhal, no meu Pará, eles têm lá, hoje já tem inclusive lugares propícios, como se fossem capelas, mas capelas públicas e particulares que as pessoas levam para lá, mas longe do cemitério, é fora do cemitério. E só que lá fica a noite toda, o pessoal fica lá velando o corpo e tal. Mas tem também pessoas que preferem nas suas casas, né? E ainda é comum ainda no interior, lá do meu Parazão ainda é assim. Então, e exato, a pandemia ela modificou muito isso, né? Então já vinha se mudando, a pandemia reduziu esse tempo. Então você vivenciava aquele momento do luto. É traumático? Sim. Então o que a nossa ouvinte falou é um evento traumático, porque você vai olhar para o lado e você vai vivenciar aquilo ali. Então ela precisou, olha só, precisou de mudar de casa. Uma coisa e todo o transtorno, porque é outra dor que acontece, que é você lidar com toda essa circunstância. Então, assim, realmente ela fez o que era possível, que é possível, mudou, mas aquele trauma continua, aquela vivência lá, ela sempre vem. Então precisa colocar isso para fora, precisa falar, precisa vivenciar. E a consequência disso é o medo de acontecer com o outro. Já que a gente está falando sobre separação, né? Assim, como é que vai ser agora eu lidar com a outra circunstância? Imagina. Então, só em pensar nisso, essa taquicardia aí vem. Esse medo vem. E aí a pessoa fica, como é que eu vou vivenciar? Esse sofrimento está presente. Então é importante, por exemplo, houve ali a questão da família foi afetada, né? Então fica aquela sensação o tempo todo. É importante o setting terapêutico para falar, terapia de grupo. Muitas vezes, se você tiver grupos específicos, por exemplo, na sua comunidade religiosa, que tem outras pessoas que tenham passado por isso, poder trabalhar temas sobre isso, temas sobre separação, quais os tipos de separação, como que a pessoa vivencia, o que pode se dar para trabalhar isso. Então, e a pessoa não cair naquela questão da apatia, tristeza, dificuldade. Às vezes a criança ela perde. Por que muitas vezes lá o pedagogo, o professor vai perceber lá na escola que a criança não está rendendo, ela não está se concentrando, ela não consegue, não brinca mais, ela perdeu aquela alegria. E às vezes está acontecendo uma questão de uma separação lá dentro da sua casa. Muito bem. Temos mais uma outra pergunta aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa ela está dizendo o seguinte: estou me identificando com vários sintomas. Imagino muitas coisas negativas. O que faço? Tenho que procurar um psicólogo? Ela falou que passa noites e noites em claro. Sempre a gente vai trabalhando uma coisa. Primeiro que à noite precisa se dormir, precisa descansar, porque a reação vem no organismo. Então, procure ajuda. A resposta é essa: procure ajuda. Até mesmo para que possa falar assim, que talvez não saiba o que está acontecendo. Mais uma vez o que o pastor falou. Eu estou passando noites em claro, eu não sei o que está acontecendo, o que eu preciso saber? E muitas vezes você vai estar ali num set terapêutico, numa terapia de grupo, conversando com pessoas e vai ser identificado o que está trazendo esse sofrimento. E esse sofrimento está trazendo ansiedade, a ansiedade está tirando sono. E olha só os sintomas, tudo vão acontecendo. E aí fica aquele cansaço, a mente não desliga e você não está sabendo por que é. Será que é medo de separação, medo de perder alguma coisa? O que está acontecendo? É buscar ajuda. Bom falar sobre isso. Muito bom. Bom dia. Passei um período de compulsão alimentar. Hoje, depois de um trauma, meu filho adolescente está passando por esse mesmo problema.
Como posso ajudá-lo? Sendo que ele não faz seleção de nenhum alimento. Estou com dificuldade. Como posso estar ajudando em casa? Compulsão alimentar. Primeiro, procurar saber o que está trazendo a compulsão. Você já percebeu? É conversar com ele, ajudá-lo, dependendo da idade dele, e fazer aquelas regras com buscar o nutricionista, buscar os profissionais da área e começar a trabalhar todos os sintomas que vão surgindo. Por exemplo, o que aconteceu, o que está acontecendo que ele está trazendo essa compulsão alimentar? É muita ansiedade? Se é muita ansiedade, descobrir qual tipo de ansiedade que está ali, né? E aí, desse tipo de ansiedade, qual é o transtorno ansiolítico, o ansioso que ele está vivendo, ele vai começar a trabalhar as regras e aprender a lidar com esses momentos. Então, é importante buscar essa ajuda, porque vai valorizá-lo, vai fazer ele se sentir bem, e ele tem que valorizar o seu organismo e saber que precisa se cuidar mais, porque senão acaba sofrendo outros transtornos ainda mais, pastor. Doutor Guinaldo, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de, às vezes até mesmo de procurar um profissional, porque ainda tem aquela coisa do tabu da vergonha, né, doutor Guinaldo? Principalmente a galera que, sei lá, de talvez até de 80, né, de 1980 para baixo, né, tem dificuldade de procurar um profissional, porque, sei lá, tem uma série de preconceitos, vamos dizer assim, não é? E você acha que isso ainda é uma realidade, doutor Aguinaldo, ou eu estou equivocado? Ainda existe sim, pastor. Ainda existe porque assim, você realmente lá atrás, quando se começava a falar da psicologia, para muitas pessoas achava, procura o psicólogo quem é louco, né? Ou psiquiatra. Nós temos ainda aquela questão de... E é interessante quando você olha os dois extremos. Nós temos aquela questão da pessoa que fala, eu não quero ir no psiquiatra porque eu vou ficar dependente da medicação, então não quer. E por outro lado tem o pessoal que faz a automedicação. Tô ansioso e tudo, pega o medicamento do outro, mas não vai num psiquiatra. Pega a ideia, o que o outro vivenciou, mas não vai num psicólogo para poder conversar, para poder se conhecer. A realidade na área da psicologia, o primeiro detalhe é que você, quando você chega lá a primeira vez, você está chegando sim realmente encaminhado, seja por um clínico, por a pessoa da escola, mas quando você começa a se conhecer e começa a observar que os sintomas que você vive, os transtornos, ela vem de questões que você passou e você começa a ter o autoconhecimento, começa a trabalhar isso, você vai viver muito melhor. Uma das coisas que a gente vai trabalhando é o seguinte, a gente fala sempre de gatilhos, a gente usa essa palavra, né? Então o que traz, qual é o gatilho que vai sendo acionado que te causa uma certa ansiedade, um sofrimento, né? Então assim, a gente vai ver que tem muitos adultos que têm esse transtorno e não se recordam de quando começou isso, do início da infância, mas lembra dos sintomas, né? E aí essas manifestações vão aparecendo conforme a idade, vão desaparecendo, outros vão surgindo. Então é importante a gente aprender a lidar com isso. E aí uma das coisas que a gente vai trabalhando no setting terapêutico, devolvendo para a pessoa, fazendo a devolutiva para ela, para que ela possa se ouvir e entender que assim, olha, qual o tipo de sofrimento que eu vivencio. Por exemplo, eu estou tendo, meu coração está acelerando direto, eu fico passando mal só em pensar em ter que viajar e eu começo a ficar doente. Eu não consegui, tem pessoas que não conseguem ficar doente mesmo, pastor. O organismo desarma de uma tal forma que ela não consegue desapegar da casa, por exemplo. E aí para outras pessoas é muito estranho. Mas que isso? Enquanto tem outros que entram lá, falou que vai viajar, tá aqui em Brasília hoje, no outro dia tá lá no sul e sem problema nenhum. Tem outros que não conseguem nem dormir fora de casa. Pensou em sair, já passa mal. Pensou em estar longe do pai, da mãe, misericórdia.
Quando o pai pensa, vai viajar, ou a mãe vai viajar, meu filho, para o pastor ter só perceber casos, principalmente no caso quando o filho ele assume o lugar do provedor, do pai, seja que tenha separado ou tenha falecido, e a mãe acaba colocando toda a sua perspectiva de vida naquele filho. Quando aquele filho vai se casar, ou primeiro não vai achar nenhuma nora, nenhuma pessoa que possa agradar a mãe, ou então ela vai adoecer e pode adoecer sério por causa na perspectiva, só em saber, não é que ela não queira, não. Ela até quer que o filho se case, até quer que o filho toque a vida dele, mas ela começa a ficar doente e não sabe o porquê. Ela pode ter ataque cardíaco, pode sofrer até o infarto, pode acontecer. Mas por quê? E ela não está percebendo que essa ansiedade da separação, esse medo. Embora queira tudo de bom para o filho, mas o organismo está dizendo outra coisa. Olha o que é a mente da gente. Então, quando a gente fala assim dos sintomas e tudo, e aí é essa hora que ela vai começar a conversar e, por exemplo, ela está lá num set terapêutico e ela não está falando nada sobre isso. Em nenhum momento ela fala lá que o meu filho vai se casar e tal. Aí a gente devolve. Como que é isso? Né? Por exemplo, quando eu falo de casamento, é normal a pessoa, muitas vezes, ser tão apegado que faz aquela casa em cima da casa dos pais. Mas até essa saída, por exemplo, de dentro de casa para a casa dele, própria casa, a casa de cima que é dos pais, o que vai acontecer? É uma separação. Aí vira e mexe, aonde está a mãe lá? Na casa lá, aí começa a ter o problema com o genro ou com a nora, porque ela não conseguiu viver essa separação. Então, imagine o filho, então, vai ter que morar longe. Não, mora aqui mesmo, faz aqui no quintal, mas vira e mexe que eu fiz um negocinho novo para você, fiz uma comidinha nova. E aí, se é o menino, repare bem, se é o menino, a esposa vai virar e falar, poxa, deixa eu cozinhar pro meu esposo, né? Ela vai falar. Aí o que acontece? A mãe vai ficar doente e vai falar assim que eu estou sendo rejeitada, você tem que saber. Aí vai colocar o filho para escolhe entre ela ou eu. São amores diferentes. Meu Deus. Mas tem um sofrimento ali. Olha só, o que a gente está falando, essa ansiedade da separação, é isso aí, tá o sofrimento, mas a pessoa não consegue identificar. E aí é no setting terapêutico que vai conversar e aí vai começar a trabalhar esse desapego, né? É muito legal aquele comercial daquela pessoa, do pessoal que vende aquele negócio lá, que fala desapega, né? Desapega. Não é tão simples, emocionalmente não é tão simples. Principalmente aquela pessoa que na infância viveu muitas perdas ou a falta de alguma coisa. E aí quando ela consegue, ela não quer soltar de jeito nenhum. E só em pensar que vai ficar sem, sofre. É a ansiedade aí, só a grosso modo, para a gente poder perceber aí como que é a ansiedade de separação. Doutor Aguinaldo, chegou uma pergunta aqui, eu sei que o nosso tempo já passou, né? Já são 11 horas e 7 minutinhos, mas está chegando pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Então, quando a hora que você disser que não dá mais, me avisa. Manda uma coisa aí. A pessoa ela falou assim, e a pergunta eu achei bem interessante, né? Porque tem uma outra visão em um outro setor. Bom dia, pastor Welber e doutor Aguinaldo. Uma pergunta. Ela falou uma pergunta. Como proceder com esses sintomas na igreja? Ela falou assim: temos vivido todos esses casos com crianças e adultos, principalmente por conta da separação. Maravilha. Muito obrigado pela ajuda, e a gente precisa levar esses assuntos para dentro da igreja, sim. E aí a melhor forma de proceder na igreja é palestras, trabalhos. Por exemplo, crianças, a gente tem os trabalhos lúdicos, tem especialistas, psicólogos que trabalham com a parte lúdica. E o adulto, ele precisa também aprender a lidar com essas circunstâncias. Não é o ideal viver a separação, mas quando a gente está falando de separação aqui, não é só separação do matrimônio, mas estamos falando de uma forma geral. E aí, identificar, levar esse assunto para temas específicos,
Quando eu falo que a igreja é um lugar muito bom para isso, ou dentro da sua comunidade cristã, religiosa, ou comunidade de fé, você pode usar esses temas específicos e trabalhar, trazer experiência e as pessoas que estão vivenciando isso poder falar. Acho que a maior dificuldade que temos, acho não, com certeza, é o conseguir falar sobre o que estamos vivenciando. É muito difícil e a gente fala aquilo que é o não dito, a pessoa vai internalizando e aí o que está do lado, que vive uma experiência diferente, acaba sem perceber trazendo sofrimento para o outro, porque ele falou alguma coisa da alegria do dia a dia dele e aquele outro perdeu essa alegria. Então, o melhor momento é como a gente faz naquele grupo de debate, aquele bate-papo, aquela roda de conversa entre as crianças, o adulto vivenciar isso, chorar, poder colocar isso, estar num lugar em que ele possa confiar. Uma das coisas que a gente trabalha quando a gente fala terapia de grupo, né, e a gente precisa estar atento que quando você faz um set terapêutico, o assunto é ali dentro, vai ser trabalhado ali dentro e precisa ficar ali dentro. Então você faz vínculo com pessoas e você trabalha isso em que você pode abrir o seu coração e pode trabalhar esses cuidados. Então é o cuidado mútuo, né? Então essa pergunta foi muito boa por isso, porque você pode usar isso, pode trazer pessoas nas suas especialidades para conversar sobre isso, para olhar também, já que ela falou dentro da igreja, o que a Bíblia diz, o que é o ideal e o que estamos vivenciando. E como poder lidar com todas essas circunstâncias. Porque uma coisa é aquela questão falar assim que não pode. E a outra é eu já estou dentro disso acontecendo. O que eu faço? Como eu vou lidar com isso? Então, às vezes fica esse sofrimento que precisa trabalhar também ali. Mais uma, pastor? Sim, a próxima pergunta aqui, doutor Guinaldo, que também é bem interessante, né? A pessoa falou assim, bom dia. Ela falou que tem o preconceito, aproveitando aí a fala, né? Ela falou tem o preconceito e também tem os preços das sessões, né? Que diz que ela falou assim, ó, doutor Guinaldo quer ficar rico com cada sessão nossa. Brincadeira, ela não falou isso não, doutor Guinaldo. Se tivesse falado, pastor, eu ia ler. Brincadeira, ela não falou isso não. Ela falou assim, também tem ela falou, tem o preconceito e também tem os preços das sessões. Ganhando o salário mínimo não dá para ter acompanhamento. E achar vaga nos lugares gratuitos é muito demorado. É muito demorado a achar, no caso, essa vaga, né? Antes do senhor responder, doutor Guinaldo, eu gostaria de fazer assim, um comentário. De fato, é uma dificuldade, né? A gente, aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós somos privilegiados. O Distrito Federal é privilegiado nesse sentido aí, porque os psicólogos, principalmente os cristãos evangélicos, né? Eu vejo que tem várias igrejas que fazem atendimentos sociais, né? Alguns gratuitos e alguns cobrando a terça parte de um valor de uma sessão, né? De um encontro e tal. E a gente vê aqui que, inclusive, tem algumas igrejas, por exemplo, eu lembro aqui a Igreja Batista Memorial, aqui em Brasília. Lá tem psiquiatras, tem psicólogos. Psiquiatras eu não sei se tem mais de um, eu sei que tinha um, né? E psicólogos agora eu sei que tem mais de um lá, né? Que reservam nos seus consultórios, eles nem atendem nem na igreja, eles reservam lá nos seus, eles têm as suas clínicas, seus consultórios particulares, né? E lá eles reservam um dia, às vezes eles doam um dia da semana para estar atendendo pessoas e tal. Então Brasília é muito privilegiado. Mas isso é também uma realidade que está começando a alcançar o Brasil. Não sei se o doutor Aguinaldo vai concordar comigo, ou se sabe dessa informação. Mas a informação que a gente tem é que já em alguns lugares, claro que ainda falta muito mesmo, isso também já está acontecendo. Então, de repente,
É bom a gente estar bem inteirado no tocante a algumas igrejas, porque tem algumas igrejas que já estão melhores estruturadas e tal, que já começaram a atender ali a comunidade, já começaram a atender ali os membros e tal, né? E ou de uma forma 0800 ou cobrando talvez a terça parte de um valor aí, valor social, que é o que eles chamam, né? E isso tá começando a acontecer. Mas, voltando lá, doutor Aguinaldo, pode ficar à vontade aí. Essa sua palavra, pastor Elber, ela é muito importante porque realmente já tem acontecido. A gente vê assim, muitas instituições, além de instituições religiosas, que têm os seus profissionais que têm doado pelo menos algumas sessões, alguns dias, e aí assim, não tem como fazer aquele acompanhamento a longo prazo, faz a curto, médio prazo, por exemplo, as 4 sessões e a pessoa começa a trabalhar esses recursos. Então tem o nosso CRP, ele tem as regras em relação a isso. Por exemplo, nós temos um edital que, se eu falo que eu vou fazer se o psicólogo fala que vai fazer um atendimento social, é atendimento social, ele não vai poder colocar valor ou preço. Mas tem, através das instituições, o atendimento social, que é um atendimento como o pastor falou, um terço, um valor, que é o valor do custo para ele poder lidar ali com aquelas circunstâncias, porque a gente precisa seguir algumas coisas. Mas a importância você está precisando, procure as informações. Se não tem, porque muitas vezes quando a gente a pessoa liga para a gente ali e fala qual o valor da sua sessão. Eu falo o valor, ele não vai voltar. Nem procurou, só ligou. Mas você vai lá e procura. Você está precisando, reconhece, pergunta, não tem um atendimento social, você não sabe quem tem, você não pode me indicar quem que pode ajudar. Porque entre nós psicólogos, por exemplo, às vezes acontece da pessoa, e agora com o WhatsApp, com a rede social, acontece de um psicólogo, por exemplo, indicar uma sessão online para um outro que está fazendo uma mudança e ele vai passar por essas questões, ele faz o tratamento, mas aí fala, olha, ele está acabando de mudar, ele não tem condições, teria como alguém nesse local ajudá-lo? A pessoa vai sempre surgir. Então não fique sem procurar. Só mais um parênteses, doutor Aguinaldo. No tocante agora hoje, né? Nós temos aí, devido à pandemia, isso aí foi uma coisa que aconteceu por conta da pandemia. Hoje também tem os atendimentos online, né? Que de repente eu acho que vale muito a pena. Se você, como doutor, assim, fortalecendo né, e aí o que o doutor Aguinaldo acabou de falar, se você descobre que precisa, tá aí uma boa dica. Ir atrás e perguntar aos psicólogos se eles conhecem alguém. Porque de repente não conhece na tua cidade, mas conhece fora da tua cidade, conhece no Brasil, né, em outro estado, essa pessoa que tem esse psicólogo que de repente que tem essa agenda para atender pessoas, né, que infelizmente não estão numa posição social mais confortável para de repente estar pagando por sessões e tal. Então acho que vale muito a pena você de fato perguntar mesmo. Acho que falar, né, doutor Aguinaldo? Isso aí. Temos que botar para fora, né? Outro detalhe, pastor, uma das coisas interessantes, porque eu já estou indo para o final aqui, vai ter que me passar as perguntas depois pelo WhatsApp, tá, pastor? Sim. Uma das coisas que, já que a nossa ouvinte falou e foi interessante, é muito bom, um preconceito que se tem também muito grande, primeiro com a questão ou da psiquiatria ou psicologia, e dentro da psicologia quando se fala terapia de grupo, tá? Muitas pessoas são resistentes. A questão toda quando e aí eu faço o convite, se você sabe de uma terapia de grupo, geralmente no máximo, dependendo do espaço, são 6 a 8 pessoas, geralmente é 6, participa para ver. Procura saber ali trabalhar, porque você vai formar vínculos e você vai trabalhar as coterapias ali junto. Então, muitas vezes entra num tema em que você vai tendo confiança e você vai trabalhando e poder lidar com essas circunstâncias. Então, hoje, o próprio SUS, pelo menos no interior do Rio, estava já acontecendo isso, porque a demanda é tão grande, pastor, que o SUS lá estava preparando os psicólogos para fazerem terapias de grupo, para poder alcançar mais pessoas no bairro. E aí é claro que as pessoas ficam meio cismadas em algumas coisas, a pessoa vai me conhecer. Sim, vai, participe e veja.
porque tem circunstâncias que a pessoa vai olhar, ó, essa pessoa aqui não dá para ficar no grupo, o psicólogo vai avaliar e vai tentar agendar um horário separado. Mas é importante que procure, não deixe de procurar. Muito bem. Bom, doutor Aguinaldo, aqui só tem mais uma pessoa fez um comentário aqui dizendo o seguinte: tema importante, aqui temos esse problema e na minha família também, as igrejas que ficam nas capitais é melhor ter esses profissionais, ajuda muito. E é isso, foi o que a pessoa comentou aqui. Bom, doutor Aguinaldo, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso assunto de hoje? Não, só isso mesmo por enquanto. E surgindo, lembrando que a gente está fazendo sempre aquela pincelada geral, tá? E aí é importante a gente lidar com tudo isso. Estaremos prontos, ajudando, trabalhando nesse momento aqui, tá bom? E aí o nosso tempo chegou, então eu preciso caminhar, né, pastor? Eu estou só dando uma olhada aqui, porque a gente vai estar falando na semana que vem, antes que eu possa pergunte, sobre o mutismo seletivo, né? Já pensou o que é isso daí? Né? A pessoa tem a dificuldade de interagir socialmente na conversa, seja até entre os familiares, não consegue. Imagine se causa aquela ansiedade, aquele medo de falar. Tem pessoas que ficam caladinhas e se escapam, né, falando que é tímido. Mas muitas vezes ela tem um medo muito grande, ali, uma ansiedade de abrir a boca para falar. E isso tem um nome: mutismo seletivo. Dentro dos transtornos de ansiedade. É uma ansiedade, é um medo, e ali a pessoa até quer se expor, mas sofre. Então, semana que vem vamos falar sobre isso, pastor? Muito bem, então tá aí, ó. Mutismo seletivo, é assim, né? O nome desse negócio aí. Então tá certo. Mais um pra gente conhecer na semana que vem. Doutor Aguinaldo Pinheiro vai estar de volta conosco, permitindo Deus, às 10 da manhã, na quinta-feira que vem, com mais um No Divã da Rede. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Tamo junto. Semana que vem, então, de volta aqui na Rede, se Deus quiser. Até semana que vem, pastor Elber, toda a equipe da Rede 316, um forte abraço. E você que está participando aí conosco, muito obrigado pela sua participação. Convide outras pessoas, vamos estar juntos aí e vivenciar esse momento de cuidado. Essa a função aqui dessa missionária. Pastor Elber, um forte abraço aí. Valeu, bom fim de semana, obrigado. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.